Oi, oi. Ainda não está. Já. Oi. E aí, está aqui o meu amigo João Inácio, um amigo do meu irmão. O pastor Nildo também já entrou. O pastor Nildo está a pedir a solicitação já, não é? Boa noite a todos. Boa noite. Aguardando só ele aceitar a solicitação. Temos só aqui à espera do nosso... Oh, Olha, já chegou. Nosso amigo ilustre, pastor Glória a Nildo. Deus, E aí, glória a pastor, Deus. como é que o senhor está? Está tudo bem? Graças a Deus estamos muito bem, felizes, feliz com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. Amém. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal aqui, da Paz de Short Cavaco. Obrigado, meu amigo, obrigado. Para mim é um grande prazer, um grande privilégio podermos estarmos juntos aqui compartilhando, né, experiências poderosas que Deus nos proporcionou ao longo desse ano. Quero agradecer a você e aos demais amigos e irmãos aí que nos estão nos prestigiando e que querem compartilhar muitas coisas legais aqui. Muito bom. É um privilégio muito grande, o pastor Nil, estarmos aqui os dois hoje a fazer esta live, não é? Você é um membro que veio também comigo, não é? Nesta missão de Santarém para Goiânia. Muito prazer em estar aqui novamente com você e com os nossos amigos que estão neste momento a assistir-nos, não é? Eu queria começar a live, portanto já são 9 horas. Nós vamos começar a nossa live hoje. Vamos começar aqui com uma pergunta. A primeira pergunta: como foi o início do seu ministério? Você se pode nos responder para nós termos uma ideia como é que foi o início do seu ministério, não é? Bom, no dia 7 de 2 de 1998, nós entregamos a nossa vida para Jesus, fizemos uma aliança com Ele, e então desde esse dia começamos a ter experiências poderosas, né? O interessante é que antes de eu entrar nessa parte, né, de nós termos motivos para falarmos de uma vida missionária, os nossos pais na fé, né, nós fomos bem discipulados, nós participamos de uma igreja que trabalha na visão do MDA, né, através do discipulado, o nosso pastor Ebe, que é o nosso maior mentor dessa visão, né? Então, bem no início da minha conversão, em 1998, né, nós começamos a ter algumas experiências nessa área de evangelismo, de pastoreio, de levar a palavra, porque nós entendemos muito cedo tudo isso por causa de uma visão, por causa de aquilo que a igreja local tinha a nos oferecer. Então nós fomos crescendo, tendo experiências, né, ali em Santarém, né, ali dentro de ônibus, nós tivemos o privilégio de pregar a palavra dentro de ônibus, entregar muito folheto na porta dos bancos, ali nas feiras da cidade, e assim começou a nossa primeira experiência ali de falar de Jesus, do amor de Jesus, porque uma coisa eu entendi através dessa visão tão preciosa do discipulado, qual foi? Que a minha maior missão como igreja é de implantar a cultura do reino de Deus aqui na terra para as pessoas. Então isso veio muito claro, veio assim muito rápido, muito nítido, né? E isso encharcou, muniu a nossa vida disso. Então nós começamos a se envolver na vida da igreja local, né? E foi muito precioso. Eu converti num ministério que não é o nosso de hoje, mas lá por 2000, 2002, 2001, eu comecei a visitar a Igreja da Paz, né? Fui receber um convite, comecei a visitar. Então aí nós pedimos a nossa carta de transição, né, para a Igreja da Paz, onde fomos muito bem recebidos. Eu lembro que o pastor Sandro no Tadel nos apresentou, eu juntamente com a minha família, porque nós já éramos uma pessoa que admirava muito essa forma de trabalho da visão do MDA no discipulado, na célula. Oi. Para avisar que nós temos a transmitir para Portugal novamente, os meus amigos lá de Portugal já estão a entrar também.
Que Lá já legal! é 1 e pouco da manhã, eles têm estado à espera. Agradecer muito ao Daniel Raboti, que está neste momento online connosco também, é um privilégio. E pode continuar, pastor. Amém. Sejam bem-vindos aí os irmãos e amigos lá de Portugal e de outros lugares que estão nos assistindo. Então, como eu estava falando dessa visão tão maravilhosa, né? Isso, para mim, eu apaixonei nessa visão do cuidado, do pastoreio, aquelas funções, aquelas 5 funções da célula, né? Evangelismo, pastoreio, comunhão, treinamento, crescimento e multiplicação. Eu apaixonei naquilo quando eu vi, quando eu visitei. Então, eu entendi que ali fazia parte de uma vida de um chamado. Agora, o interessante de tudo isso, irmão, Edílio, é que a nossa igreja, a nossa liderança, pastor Eibe, pastor Geraldo, o interessante de tudo isso é que, para a glória de Jesus, a nossa igreja, ela nos oferece, né? Ela nos oferece uma forma de trabalho muito interessante, né? Que eu gosto muito dessa nossa visão, porque ela nos dá essa possibilidade de crescer dentro do reino, né? Então, foi esse o entendimento que nós tivemos. E o meu discipulador, né, o meu primeiro discipulador, ele veio me ensinar sobre esses princípios. Ele me ensinou a amar a nossa igreja, me ensinou a amar os pilares da nossa visão, até o discipulado, a Life, naquela época era a célula, né? Então isso me fez crescer muito. Então essas foram minhas primeiras experiências. E voltando para essa visão muito poderosa da nossa igreja, que nos oferece esse trilho de liderança tão maravilhoso, eu passei pelo trilho, né? Fomos para uma célula, fomos cuidados, fomos pastoreados. Depois eu fui para o encontro. Depois eu já me convidaram automaticamente para me participar do Tadel. A propaganda do Tadel foi tão forte, tão avassaladora, que logo, logo eu já estava junto com a minha família envolvida nos 4 pilares da visão no Tadel. Fomos crescendo, trabalhando. Eu lembro que eu trabalhei um tempo como voluntário lá no acolhimento, né? Passei por todo aquele processo do trilho. Isso me fez crescer muito, porque realmente mostra essa dedicação e esse interesse na vida da igreja local. Então, isso me ajudou muito a crescer até o norte. E começamos a ter experiência de crescer. Depois foi para membro de célula, depois passamos para auxiliar. Depois houve a primeira multiplicação, né? Eu me tornei ser um líder. E daí começamos só a crescer, a trabalhar e a envolver na vida da igreja local, eu, a minha esposa, a minha família. E depois de anos, eu multipliquei a minha primeira célula. Então, para mim, foi muito feliz, porque a minha primeira célula em Santarém multiplicou em 3. Né? Realmente, aquela visão que a nossa liderança, naquela época, o pastor Ibe, lá para 2005, falava, realmente é uma verdade. Eu comecei a crescer, me tornei um supervisor de setor, porque essa célula multiplicou minha primeira célula, ela multiplicou em 3. Depois de uns 6 a 8 meses, nós multiplicamos mais uma vez, e eu me tornei supervisor de setor, né, com 5 células, um líder supervisor de setor supervisor. E aí, esses foram nossos primeiros contatos nessa experiência ministerial a qual Deus nos deu ali em Santarém. Só para a gente concluir essa primeira parte, né, esse início, depois eu cheguei a supervisor de área em Santarém, depois de 10 anos, né, lá em 2010, nós já estávamos com 46 células, né, supervisor diário, o trabalho estava indo muito bem. Então, esses foram nossos primeiras experiências ali em Santarém, na sede, lá na Voz Leal, né? Então, foi muito legal essa experiência, me fez crescer muito, nos deu um novo norte. Fiquei cada dia mais animado com aquele trabalho, ganhando almas, crescendo, discipulando. Na verdade, nós aprendemos mais do que transmitimos a palavra de Jesus ensinando. Então, essa visão me fez crescer muito, me fez motivar muito, e com isso nós crescemos muito. Então, essas foram as primeiras, e teve outras experiências, né? Mas eu só compartilhando algo assim dessa primeira experiência, uma das coisas que marcou a minha vida foi que o meu primeiro discipulador, ele implantou essa visão tão apaixonante de Jesus dentro do meu coração. E isso me fez crescer muito. Eu lembro de quantas vezes ele foi lá em casa, né? Eu trabalhava naquela época, estudava, e eu gostava de jogar bola, e ele me esperava eu chegar da bola, né? Só para me dar uma palavra de ânimo, para mostrar Jesus. E eu vi aquele homem cheio de amor, cheio de Deus, e aquilo foi me motivando. Então, essa visão realmente ela é muito poderosa, ela vem direto do trono de Deus para abençoar nossas vidas. Glória a Deus.
Então você foi jogador de futebol, foi? Ou era uma brincadeira que você tinha? Como? Perguntar se o senhor ainda foi jogador de futebol ou foi brincadeira que você tinha? Não, eu era um atleta, porque os esportistas dizem que quem faz esporte mais de 2 horas por dia é um atleta. Então eu corria 8 quilômetros, por incrível que pareça, jogava a bola e depois da corria 8 quilômetros. E era muito gostoso isso. Interessante que esse primeiro discipulador ele me esperava. Depois da bola eu não conseguia correr 8 quilômetros, ele me dava uma palavra de ânimo, de incentivo. Então aquilo foi fazendo toda a diferença na minha vida. Ele foi me mostrando Jesus, me mostrando os princípios da palavra. E aquilo, isso em 1998. Isso me fez ficar apaixonado por Jesus como até hoje. Amém. Temos a segunda pergunta. Diz assim: onde foi a sua primeira experiência no campo missionário? Você pode-me responder onde é que você fez a sua primeira experiência, ou teve a sua primeira experiência no campo missionário? Amém. Olha só, depois de 10 anos na sede, aprendendo, crescendo, é claro que nós somos eternos aprendizes, mas ali aquele ensinamento, eu estava lá em algumas transições, naquela época era pastor de região, depois para rede, crescimento, eu vi a equipe de Fortaleza sendo enviado, aquilo me animou muito, fiquei muito feliz, porque eu lembrei, antes de eu contar essa segunda experiência, eu nunca esqueço que quando eu fui ser apresentado à área com o pastor Geraldo, foi eu, o outro Nildo, que é irmão da nossa igreja, e o Altair. Eu nunca esqueço disso. Eu comentei com o pastor Geraldo. Falei, pastor, não sei se você lembra. Ele disse, meu filho, eu não lembro porque era muita gente. E eu tinha o sonho, o desejo de um dia ser tempo integral. Isso na verdade, em 2007, por aí. Me tornei supervisor de área. O pastor Geraldo, eu nunca esqueço que ele falou isso. Meu filho, continue trabalhando, porque na hora certa vai acontecer. Sabe? Então aquele ficou guardado no meu coração, continuei trabalhando, e depois de 10 anos ali na sede, trabalhando, né, em 2011 para 2012, Deus ele me levou para Altamira. Né? Eu não fui financiado pela igreja, eu fui trabalhar circularmente, eu fui gerenciar uma empresa do irmão empresário da nossa igreja, aí da sede, na verdade lá da sede de Santarém. Eu fui gerenciar uma empresa e foi lá que nós tivemos a nossa primeira experiência. Deus nos proporcionou aquilo, e nessa época o pastor Rico já me discipulava, e ele me motivou, encorajou, Nildo, abre uma célula na tua casa. Eu já sabia como funcionava, mas eu comecei a congregar numa igreja lá com a minha família, e depois de 1 ano e meio, essa igreja ela já trabalhava na visão do MDA, mas faltava alguns ajustes, uma reeducação, uma visão, e foi interessante essa experiência, porque eu estava na loja, no centro, lendo um livro do pastor Eibe, interessante. E aí vinha um rapaz caminhando, olhando para o nome da loja, e eu nunca esqueço que ele falou que Deus mandou ele entrar ali naquele lugar. Ele me viu olhando, lendo o livro do pastor, ele falou, olha, o Espírito Santo me mandou aqui, porque ele disse para mim que você ia me ajudar a trabalhar em célula. E foi só uma questão de tempo, nós começamos a trabalhar, ajudar aquela igreja, né, a igreja quadrangular lá em Altamira, pastora Zé Eunice, uma grande mulher de Deus. E aí, em 1 ano e meio, nós multiplicamos 5 vezes, já era uma igreja que precisava de uma reabilitação. O pastor Josué Bento já estava trabalhando com o pastor, mas faltava alguns ajustes. E depois que nós entendemos que nós fizemos isso, né, nós sentimos a direção de Deus de começar uma célula na nossa casa, encerramos aquele trabalho, falamos para a irmã, entendemos que chegou o tempo de nós começarmos uma célula da Igreja da Paz ali. E foi o que eu fiz juntamente com a minha esposa, com a minha família. Nós começamos ali em 2012 uma célula na casa do irmão Jorge Pena. Deus preparou todo aquele momento e mais outras famílias, o Manuel Cancheira, depois chegou o pastor Mira, a pastora Tânia. Mas logo no início foi realmente a minha família, a família do irmão Jorge Pena e outros irmãos ali. Depois chegou o Manuel Cancheira e nós começamos uma célula. De repente aquela célula começou a crescer, ela começou a fluir, já tínhamos mais de 30 pessoas ali naquela célula, já por alguns meses consecutivos. E aí nós sentimos a necessidade de alugar um prédio no centro da cidade. Só que naquela época, ali a Barragem, eu fui trabalhar lá naquela cidade,
tinha aquela barragem que fizeram lá no Consórcio Belo Monte, a cidade explodiu em crescimento. Entrou 50 mil peão ali para trabalhar. Então ali tudo ficou caro, mas Deus foi tão fantástico, foi tão misericordioso, que nós conseguimos alugar um prédio ali no centro da cidade, lá na Rodolfo Aranha, e de lá, depois de propagarmos muito na célula, nós começamos a fazer os nossos cultos lá. Mas antes, na verdade, antes de começar o culto lá, nós começamos a fazer lá nesse lugar mesmo, na casa do irmão Jorge Bena, na garagem, eu lembrei. Aí não deu mais de tantos irmãos, tantos visitantes. Foi tão legal ali aquele momento ali de crescimento. Deus começou a mandar muitas pessoas, nós começamos a ir atrás de muitas pessoas. E aí foi que nós sentimos a necessidade de alugar um prédio no centro, e Deus supriu, né, como sempre, mais uma vez. Então ali nós tivemos o privilégio e a honra. Eu faço como a pastora Rebeca, o pastor Ele, o pastor Geraldo, a nossa liderança tem nos ensinado isso. Não foi por causa de nós, mas foi apesar de nós e mais outras famílias. Nós tivemos a honra e o privilégio de abrir ali um trabalho em Altamira. Hoje está lá a Igreja da Paz, está debaixo da base de Monte Alegre, pastor Salles, né, está debaixo daquela base. Então foi uma experiência muito poderosa, muito legal. Tivemos eu quero só contar rapidamente duas experiências ali que nós tivemos ali naquela cidade. Nós ganhamos uma família, o Gilberto e a Hildes, uma família muito preciosa. Deus nos deu a honra de ganhar aquela família, discipulamos, treinamos, crescemos, tínhamos uma célula na casa dele, e até hoje eles estão firmes. E quando os anos se passaram, depois de 8 anos, eu vi ele começar a ministrar na igreja, começar a ajudar nos cultos. Sabe, aquilo foi assim, fiquei muito feliz com aquilo, porque realmente ele entendeu o propósito do chamado de Deus. Porque antes da gente passar para outro ponto, deixa eu falar uma coisa que eu fui ensinado pela nossa liderança. Havia antigamente uma confusão muito grande na minha mente, isso em 1998 para 2000, porque eu vi muitos comentários de dentro da igreja que fazer missão só era para quem era pastor, missionário ou um obreiro tempo integral. Então eu aprendi, através da palavra de Deus, juntamente com as pessoas que me consolidaram na fé, que existe 3 formas de fazer missão. É aquela pessoa que vai, que é enviada, a pessoa que ora e a pessoa que contribui. Então, existem essas 3 formas muito abrangentes de fazer missão. Então, ali eu estava sendo um missionário voluntário, né? Eu me patrocinava na época, né? Então, aqui foi muito gostoso. Então, nós ganhamos aquela família para Jesus e hoje eles estão firmes. E outro caso interessante é que nós abrimos uma célula numa favela lá de Altamira. E lá naquela cidade tinha um rapaz, era um bandido muito perigoso, muito falado. E de repente nós começamos a trabalhar naquele bairro lá, e ele de repente começou a frequentar nossas células. Então ali aquilo para a gente foi algo muito legal, muito legal. Deus me fez entender algo muito importante naquele dia, o quanto que é importante nós fazermos missão, indo, contribuindo e orando, porque aquele rapaz foi uma célula, foi um espanto muito grande, os membros da nossa célula, porque de repente viu aquele rapaz lá na célula, e na verdade ele era um adolescente ainda, e era um bandido tão perigoso naquela cidade, mas infelizmente ele foi assassinado, né, um tiroteio lá, e tudo. Então ali assim, a gente teve uma lição muito grande, o quanto que é importante a gente fazer a obra de Deus. Eu até digo, claro, que aquilo foi, de repente, Deus traçou aquilo ali, mas se nós tivéssemos chegado mais antes ali naquele bairro, quem sabe nós tínhamos salvado aquela alma ali para Jesus. Mas a mensagem ficou dada, o recado ficou dado, ele chegou aí na live, nós chegamos a consolidar ele, foi muito legal aquela experiência ali em Altamira, para a glória de Jesus. Amém. Portanto, essa foi a primeira experiência que você teve assim nesse campo missionário, não é? Foi onde você foi para Altamira e lá abriu a primeira igreja, não é? Foi bem, graças a Deus. Temos aqui a terceira pergunta. Fala um pouco mais sobre as experiências que você teve no campo missionário, em outros lugares onde você esteve fazendo a obra. Eu sei que você esteve em outros locais fazendo a obra, sei que você chegou a lidar com índios, não é? Você teve vários índios que frequentaram as igrejas, não é? A Igreja da Paz.
E eu gostava de saber essa experiência que você teve, não é? Fazendo assim a obra com esse povo indígena, não é? E então eu gostava que você explicasse um pouco. Isso. Ainda em Altamira, em 2015, aí já estávamos lá com 3 anos e meio e Deus falou para nós que tinha chegado o tempo, porque eu só quero ainda continuar falando uma coisa importante, né, para você que está nos assistindo aí, que vai assistir essa live, que aquela confusão que tinha na minha mente em 1998 para 2000, né, que realmente fazer missão, fazer a obra só era para quem era ordenado, tempo integral. Depois eu vim entender que Jesus ele deu uma ordem para nós em Mateus 28:19. Ide, portanto, pregai o meu evangelho a toda criatura, né? Então esse ide de Jesus, ele ficou muito claro para mim depois disso. E como nós já falamos, eu quero repetir, eu entendi, né, através da minha liderança, dos meus discipuladores, a nossa igreja nos ensinando, pastor Eibe, pastor Geraldo, né, nos ensinando por muitos anos, que essa é uma ordem de Jesus para a sua igreja, né? Então, qual é a maior missão nossa aqui na igreja? Se engana quem pensava assim como eu pensava e quem me ensinou assim no passado, que essa ordem só é para essas pessoas que eu citei. Não, essa ordem nós estamos incumbidas de toda a igreja, de levar a cultura do reino de Deus aqui para a terra para as outras pessoas. Depois que eu teve esse entendimento, nós começamos a trabalhar, porque tem outra coisa importante, para tudo há um tempo. Existe um tempo para tudo. De repente, você que está me assistindo aí, ainda não tem ainda esse privilégio, né? Ou você tem vontade, na verdade, de ir para o campo missionário. Eu quero dizer para você que há um tempo para tudo. Espere, nós queremos falar mais isso daqui para depois. Mas eu entendi esse tempo, Então, depois de 3 anos e meio ali em Altamira, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Hoje existem muitas pessoas ali que estão firmes de Jesus, trabalhando, tivemos muitas experiências ali. Em 2015, o pastor Geraldo passa com uma equipe de pastores ali para a Conferência Nordeste. O pastor ele já estava em Fortaleza. E aí nós tivemos um encontro, fomos ver a nossa liderança, nossos pastores, por muito tempo. Fomos ouvir ali na sede, lá em Santarém. Fizemos aquele momento muito gostoso ali de comunhão com eles. E nós nos sentimos desafiados pelo nosso querido pastor Geraldo, nosso pastor presidente aqui em Goiânia, né, a ir pastorear uma igreja em Novo Progresso, no Pará, quase que divisa do Pará com Mato Grosso. E ali foi muito forte, porque o pastor Geraldo, como homem de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele próprio falou, né, que o próprio Espírito Santo falou no coração dele que nós éramos casal para ir para lá, uma obra que já existia ali, e até hoje existe. Então eu disse para ele, meu pastor, nunca esqueça do que eu falei, eu e minha esposa, né? Nós falamos para ele, meu pastor, nós entendemos que nós estamos à disposição do rei, né? Então ali também eu quero ressaltar, né, que a minha esposa, a pastora Déia, ela foi uma mulher assim muito guerreira, né? Ela prontamente se prontificou, como sempre, a estar no reino, né? Eu até digo para ela que se não fosse ela, se não fosse a minha família, nós não tínhamos chegado onde chegamos, né? Então ela prontamente, né, também, pastor, nós vamos arrumar a mala. Ele disse, não, meu filho, nós vamos orar. Oramos por um período, né? Teve um período de oração. Ele foi para a conferência, voltou, depois esse período se concretizou. Aí outra pessoa entrou em contato conosco quando foi em 2015, né, em agosto. Nós mudamos de vez, fizemos todos os trâmites ali em Altamira, deixamos as nossas células, o setor, já era supervisor de setor já tinha 7 células debaixo da nossa cobertura, né, falamos ali com os pastores ali, foi tudo comando figurino, aí nós resolvemos, né, entendemos que era um momento, que era o chamado, e atendendo, né, o chamado da nossa liderança, nós fomos ali pastorear aquela igreja de Novo Progresso, e onde ali em 2015, então quando foi 1º de setembro de 2015, eu mudei para lá. Nós mudamos em agosto, fomos conhecer o pastor Milton, era supervisor lá. Então, quando foi em setembro de 2015, nós se mudamos, dia 1º de setembro, se mudamos para Novo Progresso, onde nós tivemos o privilégio e a honra ali de passar um período ali de 3 anos e meio ali naquela igreja, onde nós aprendemos muita coisa, onde Deus nos ensinou, onde realmente nós amadurecemos mais um pouco, né, ainda ali. Então foram experiências muito gostosas, muito vastas. A igreja, ela
passou por um período de reeducação na visão, e aquela igreja começou a crescer, foram muitos frutos, né? E nós temos muitas histórias, muitos aprendizados ali em Altamira, mas uma das coisas que marcou muito a minha vida foi as pessoas que Deus nos deu o privilégio de ganhar ali, né? E nós tivemos a honra e o privilégio de ganhar o cacique, né, da aldeia Caiapó, né, o BI. Foi uma das experiências que nós tivemos ali muito fortes. Nós conhecemos aquela família, na verdade, eu conheci o sobrinho dele, já frequentava a nossa igreja. E olha só o quanto é importante aquelas 5 funções da célula. Eu quero repetir aqui de novo, que o terceiro ponto, né, a terceira função é comunhão. Né? Então, ali naquela célula da Casa do Novo, teve uma comunhão muito abençoada, foi muito gostoso. E ali convidou o tio dele, que era cacique, ele foi ali naquela comunhão. Então, ali foi um momento muito gostoso, onde nós conhecemos, eu já fiz o primeiro contato com ele. Deus nos deu algumas estratégias. E, de repente, ele começou a visitar nossas células. E, de repente, ele começou a visitar a nossa igreja. Eu fiz o convite para ele. E aí eu comecei a discipular ele sem ele saber. Assim como nós temos visto, o pastor Eide, o pastor Geraldo nos ensinar esse princípio, e outros irmãos também, que já praticam. Eu comecei a discipular ele sem ele saber. Quando ele percebeu que já estava sendo discipulado, cuidado, a minha esposa cuidando da esposa dele. E para a glória de Jesus, nós ganhamos uma das famílias que nós ganhamos. E aí a minha célula, depois de mais de anos, a minha célula, que eu era líder lá, ela multiplicou também para a glória de Jesus em 3. E multiplicou para a casa dele 2 células. Né? Uma célula de adulto, uma célula de criança, todas firmes, consolidadas. Todos eles passaram pelo trilho, né? E foram para uma célula, foram cuidado, foram para o encontro, participaram, fizeram CBL. Então, eles passaram pelo trilho. Só abrindo um parênteses aqui, irmão, que eu acho legal dessa visão da nossa igreja, é que ela nos oferece, né? A nossa igreja ela tem algo para nos oferecer, né? À disposição do reino. Então, isso foi muito legal, porque também, da mesma forma que nós aprendemos na sede, com a nossa liderança, nós colocamos em prática ali. Então, nós oferecemos essa forma de trabalho tão bem elaborada que a nossa igreja tem, para a glória de Jesus. E eles passaram pelo trilho, né? Hoje estão firmes, estão consolidados, né? São líderes, a célula está andando, está bem. Nós nunca perdemos o vínculo, o contato com eles. E essa foi uma das experiências muito poderosas ali em Novo Progresso, que Deus foi nos dando ali, nessa obra tão poderosa do campo missionário. É por isso que eu digo que nós temos motivos. Por que nós temos motivos de sobra, né, de vivermos uma vida missionária? Porque o nosso maior exemplo é Jesus. Né? Nós fomos criados debaixo dessa graça, nós nascemos debaixo dessa vibe, como diz os jovens, né? A nossa liderança, a história, só rapidinho, só concluir aqui, a história do pastor Melvin, né, a história da família dele, da família Uber, né, que veio lá dos Estados Unidos, e aquilo sempre nos inspira muito, né, a família Uber, que teve esse legado, hoje agora a família Batista, né, saindo de Santarém, e tantas experiências ao redor de Santarém, e agora estamos aqui em Goiânia. Então foram experiências muito poderosas que Deus nos proporcionou e que marcaram a nossa vida. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao campo missionário com os índios, não é? Com as famílias indígenas ali em Portugal. Você teve alguns problemas lá com eles, para eles se adaptarem à nossa realidade da nossa igreja, ou eles abraçaram essa visão normalmente? Não, na verdade, a gente encontra algumas barreiras, mas eu perguntei muito dos que já trabalhavam, o pastor Leôncio, outros pastores, o pastor Milton esteve muito perto da gente, troquei também muita ideia, o pastor Geraldo nos deu muita dica, mas uma das coisas que eu entendia é que nós estávamos ali, como eu falei, para implantar a cultura do reino deles. Nunca, de nenhuma forma, né, nós falamos alguma coisa da cultura deles, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa, irmão, que ela atravessa as culturas. Né? Ela é muito forte. Então, qual foi o processo que nós usamos? O discipulado, o manual do discipulado. Né? Eu passei 1 ano com ele discipulando. 1 ano, toda semana nós discipulávamos, era comunhão. E aí eu creio que a visão foi entrando. Né? Nós tivemos assim, muita dificuldade no início.
mas depois o próprio Deus foi nos dando sabedoria e estratégia, e eles a pouco foram entendendo a visão, até o dia que eles entenderam completamente. Nós levamos ele numa conferência do MDA lá em Santarém, toda a família dele, do PI, do cacique. Pois é, foi muito legal ali aquele momento, nós passamos mais de uma semana muito juntos, foi muito legal, foi muito edificante, foi muito forte. Deus ministrou muito no coração dele, no coração da família dele. Ele falou para mim naquele ano de 2017, 2018, ele falou, olha, 2017, eu nunca quero faltar mais nenhuma vez nessa conferência. Essa conferência, ela revolucionou a minha vida, sabe? Foi muito legal o momento que estivemos ali em Santarém com ele, na conferência ali da visão do NDA, né? Foi muito top. Deus fez uma obra poderosa, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que só ela pode ir aonde nós não vamos. Lá em Hebreus 4:12, diz a palavra que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então a palavra de Deus fez esse trabalho de penetrar no coração, na alma, no espírito, e fez uma obra muito poderosa. Ele voltou para o progresso muito desafiado, muito apaixonado. Ele apaixonou na nossa visão, nos nossos pastores, na nossa liderança. Tudo que ele viu ali, do início ao fim, para ele foi uma festa, foi algo de Deus. Então, assim, ficou bem mais fácil depois que ele começou a entender, depois que ele começou a envolver. Por isso que nós aprendemos na nossa igreja que essa vida da igreja local, ela traz muita vida para nós. Traz muito ânimo, muito vigor. E isso foi fazendo a diferença. E depois de um ano, ele começou mais a entender, através do discipulado, no dia a dia. Né? Lá em Provérbios fala que a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, parece que é Provérbios 4:18, vai brilhando mais e mais até ser perfeito. E eu vi não só na vida dele, mas na vida de outros discípulos, foi brilhando, brilhando, até o dia que ele teve o entendimento. E cedeu a casa dele, foi treinado, passou pelo processo, pelo trilho, e chegou o dia que ele abriu a porta da casa dele para uma célula, e aí nós conseguimos fazer uma multiplicação saudável. Hoje na casa dele tem 2 lives, né? Foi muito legal essa experiência que nós tivemos. Mas só me permite também, nós também ganhamos um empresário da área de garimpo ali, tem muito maquinário, e também a história dele foi muito parecida, porque ontem ele me mandou um áudio, né? Olha só o áudio que ele mandou. Eu estava lá dentro dos matos, na região, né, da região amazônica, falando daquilo que a igreja me ensinou através da palavra, desse cuidado, desse amor, desse pastoreio, sabe? Isso traz um ânimo, isso nos revigora, porque nós percebemos que a pessoa entendeu essa visão do reino. Qual a visão? Qual essa obra missionária tão forte de levar a cultura do reino de Deus aqui para a terra, para outras pessoas? Então, ali o irmão estava falando lá dentro dos garimpos, de tudo aquilo que ele viu na igreja, que ele ficou apaixonado, do cuidado, do pastoreio, da life, desse crescimento, dessa explosão, dessa atmosfera de conquista, de amor. Então, ele estava propagando o evangelho lá dentro da região dos garimpos, na região na Amazônia, né? Então, aquilo me animou muito, cada dia mais. Então, foi muito gostoso essa experiência, o Léo. E ontem ele me ligou, dizendo que está animado. Mas que bom. Eu queria mandar um abraço também aqui para a minha amiga Paula, está em Portugal a ouvir-nos a esta hora. Paula, muitos beijinhos para ti, um abraço e para o teu marido e para a tua família toda aí, tá? Tchau, Paula. Pode continuar, pastor. Legal. Então, assim, né? Então, tudo isso, irmãos, eu entendo que esse é o nosso campo missionário, né? Muitas pessoas entendiam ou entendem que o campo missionário é lá no outro país, é na África, não sei aonde, tudo bem. É um campo missionário. Só que para tudo isso existe um tempo, existem pessoas certas. Eu quero falar para você que o nosso maior campo missionário é onde nós vivemos, é a nossa casa, é a nossa família, os nossos filhos, nossos familiares, é a nossa vizinhança, é o nosso local de trabalho, é a nossa comunidade que vivemos. Esse é o nosso maior campo missionário. Agora, se você tem desejo, Deus ele pode te levar para outros lugares. Mas isso é um processo. Oi? Pastor, nós temos pouco tempo. Eu ainda tenho uma outra pergunta que gostava de fazer ao senhor. Você podia falar mais um pouco para fazer a quarta pergunta? Ok. Pode me permitir? Pode, fica à vontade.
o que você diria a uma pessoa que ainda é apenas um membro da igreja, mas sente o desejo de se tornar um obreiro, um pastor ou um missionário? O que é que você poderia dizer a uma pessoa dessas que possa ter esse sonho, não é? O que é que você poderá dizer a essa pessoa? Bom, em primeiro lugar, né, eu queria dizer para essa pessoa que é um tempo para tudo, né? Salomão fala em Eclesiastes, no capítulo 3, que é um tempo para tudo, né? É um tempo para tudo. Então, de repente, você que ainda não é um obreiro, um pastor, um missionário, ou quem sabe não está envolvido ainda em algum ministério, eu quero dizer para você que, como eu falei, há um tempo para tudo. O importante é você continuar trabalhando, servindo onde você está, na vida da igreja local, né? A nossa igreja, ela tem uma forma de trabalho que nós trabalhamos com Life, é o nosso carro-chefe, o carro-chefe é a Life Groups, né? Nós trabalhamos também, temos outros projetos, outras ferramentas, mas um dos nossos carros-chefe é a nossa Life, né? Como diria, nossas células, grupos pequenos. Então, continue trabalhando, porque no momento certo, Deus ele vai te levar para um lugar, se você entende que você tem um chamado para algum lugar. Mas uma coisa importante também que eu queria falar, queridos, que, mais uma vez falando na maior missão da igreja aqui na Terra, a nossa maior missão como igreja, como povo de Deus, qual é a nossa maior missão? Eu quero repetir de novo, aonde você estiver, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no meio que você vive, é de nós levarmos a cultura do reino dos céus aqui para a terra, na vida de alguém. Então, esse é o seu campo missionário. Eu quero dizer para você, continue trabalhando onde você está, né, porque fazer missão, queridos, é um chamado. De repente, fazer missão em outro lugar, em outro país, em outra cidade, isso aí é um chamado missionário, né? Eu posso ir? Posso. Não tem nenhum problema você ir. Mas nós entendemos que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Será que é lá que eu quero? Será que é lá esse lugar que eu quero ir? Será que de repente é lá que Deus quer que eu esteja? Então nós temos que aprender isso. E como é que nós entendemos isso? Como é que nós temos esse entendimento? Se eu vou, se eu não vou, se eu sou óleo, se eu sou patrocínio, se eu sou aquela pessoa que sou enviado. Tudo isso, querido, é através da palavra de Deus, através da nossa liderança, através desse chamado que vai confirmar isso no nosso coração. Se de repente nós temos esse chamado para outros lugares. Mas enquanto você não tem esse chamado, meu irmão, mais uma vez, continue trabalhando, servindo, frutificando. Porque Jesus falou lá em João 15:8. Jesus falou o seguinte, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, né? Que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, sabe, querido, onde você estiver, continue dando frutos permanentes, porque é dessa forma que nós vamos ser, né, a igreja de Jesus, é dessa forma que nós vamos ser reconhecidos como discípulo. Então, é isso que eu queria dizer para você, né, que você continue trabalhando, servindo a Deus com alegria, com motivação, com prazer, porque isso faz toda a diferença. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Só rapidamente, a gente passar para você, para a gente concluir. Ontem, Deus ele me proporcionou algumas experiências pessoais nesse sentido, né, da minha função, da minha maior missão como igreja. Ontem nós estávamos evangelizando algumas pessoas aqui no bairro, e o interessante é que uma das pessoas, eu não falei nada para ela. Assim, não comecei falando um texto, falando de Jesus, não. Mas, em uma determinada situação, em um determinado momento, Deus me fez sentir no coração que Deus tinha mostrado que ela foi impactada com alguma coisa. E eu não quis perguntar para Deus, mas eu sei que Deus impactou a vida dessa pessoa com testemunho. Eu fiquei calado, não falei nada para ela, mas Deus me fez sentir que ela foi impactada, né, com o nosso testemunho de vida. Então, eu fiquei muito feliz. Eu glorifiquei a Deus, eu exaltei a Deus, porque essa é a nossa missão. Ou falando, ou dando testemunho, nós devemos implantar a cultura do reino de Deus aqui na terra, a ponto de as pessoas perceberem isso na nossa vida. Então foi muito legal, foi muito revigorante. Então esse é um exemplo para você que está aí. Esse é um exemplo de fazer missão.
Esse é o meu campo missionário. Pastor, eu tenho 5 minutos para nós terminarmos. Eu queria agradecer a todos os membros que têm estado a assistir, não é, esta live. Que nós todas as sextas-feiras temos uma live com um pastor diferente, não é? A semana que vem temos com o pastor Francisco de Manaus. E eu gostava de agradecer a todos os que têm estado a assistir a nossas lives, com muito amor e carinho, têm estado sempre na presença. Eu gostaria que você orasse por eles e orasse pelas nossas famílias, se for possível, tá bom? Isso. Mas eu só tenho um minuto. Eu quero falar só um minuto, dizer que hoje nós fazemos parte da equipe da Igreja Paz Church aqui de Goiânia. E para a glória de Jesus eu falo isso, toda honra e toda glória seja da Jesus. O pastor Geraldo é um pastor muito visionário, né? Trouxe uma equipe poderosa para cá, a qual nós, eu e você fazemos parte. Então isso nos deixa muito felizes de trabalhar com pastores assim tão visionários, tão apaixonados pelo reino, tão apaixonados por missão. Para a glória de Jesus eu não conheço uma igreja tão apaixonada por almas, por missão quanto a nossa igreja, né? Nossa igreja é uma igreja que é muito apaixonada, trouxe uma equipe grande e poderosa para cá. Eu estou muito feliz e quero agradecer a Deus e externar aqui a minha alegria de fazer parte dessa equipe missionária. Mas vamos orar. Amém. Né? Ora aí, pastor, eu queria que você orasse pelos alguns amigos meus e amigas que estão em Portugal neste momento e pelo que os nossos colegas que aqui estão no Brasil também estão aqui conosco. Né? Eu gostava que você orasse por eles, tá? Amém, amém. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos tão gratos por essa noite, porque nós temos 1000 motivos, Senhor, para vivermos uma vida missionária. E nós entendemos que o nosso campo missionário é onde nós estamos, onde nós vivemos. Pai, obrigado pela nossa liderança, que tem tido uma visão extraordinária. Pai, agora eu te apresento essas pessoas lá em Portugal, nossos irmãos e amigos. O Senhor abençoe, dando graça, entendimento, sabedoria, que elas possam crescer cada dia mais no Senhor e ser apaixonada por essa visão de implantar a cultura do reino de Deus aqui na terra. Também nossos amigos e irmãos aqui no Brasil, Pai, pedimos a tua bênção e a tua graça sobre cada família, cada irmão. Pedimos a tua bênção no Brasil, a tua graça, as tuas misericórdias, o teu amor que é infinito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu declaro na tua vida toda sorte de bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, que os milagres do Senhor, eles possam ser poderosíssimos, que as muito ricas bênçãos do Senhor possam ser corroboradas na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado a todos que estiveram nos a assistir. Obrigado, pastor, por esse tempo que esteve aqui comigo neste meu canal. Eu queria agradecer muito. Queria agradecer a todos os nossos amigos e colegas que estiveram a assistir neste momento aqui a nossa live. E queria desejar um ótimo fim de semana a todos, tudo bom. E sexta-feira, às 21 horas, estamos aqui novamente. Tchau! Tchau, um abraço. Obrigado, meu irmão. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Um abraço. Marco.